Olá, Milton Neves, equipe do Portal Terceiro Tempo. Milton, e que alegria, neste 27 de outubro de 2022, estamos na casa, na residência de Ronaldo Guiaro. Quem não lembra de Ronaldo Guiaro? Um dos principais jogadores do Brasil, com experiência nacional, 15 anos de Europa, e hoje, sob a sua assinatura, Milton, nós estamos aqui para bater aquele papo com o zagueiro central, quarto zagueiro, Ronaldo Guiaro. Ronaldo, que prazer estar ao seu lado, aqui em tua residência, para esse bate-papo, para o Portal Terceiro Tempo, para o Milton Neves e também, é claro, dentro do jornalismo brasileiro. Bom dia, que satisfação. Bom dia, a satisfação é toda minha, né? Acho que vamos pegar essa conversa aí, falar um pouquinho do Ronaldo, que para o Brasil muitas pessoas não se recordam, né? Então é uma oportunidade muito boa para que as pessoas voltem a relembrar. Ronaldo, tudo começou em Piracicaba em 18 de fevereiro de 1974, portanto você é piracicabano. E quem deu início nessa carreira vitoriosa, nessa carreira fantástica que você construiu, você que pertence à história do futebol brasileiro? Começou quando e por quem aqui dentro da grande cidade de Piracicaba, Ronaldo Guiaro? Bom, na verdade começou no clube de campo de Piracicaba, né, com o Mazzini e com o Biro. Antigamente falava-se de escolinha e depois de dente de leite, né? Sim. Eu permaneci 2 anos com eles lá no clube de campo e depois numa brincadeira ao lado da onde eu morava tinha um campo de terra e a gente estava brincando lá e numa dessas oportunidades estava o Hélio Sarcedo, que é aqui de Piracicaba, acho que muitas pessoas... Um abraço para o Hélio Sarcedo, a gente lembra muito dele também. Muitas pessoas conhecem, era uma das figuras... batalhador. No interior, era um cara que conseguia captar muitos jogadores, né, na época. E numa dessas ele me convidou para fazer uma avaliação na Ponte Preta, né, que na época ele estava trabalhando lá. E eu fui... Você lembra o ano? Em 87. 87. Aí eu permaneci 2 anos na Ponte Preta com ele. E após esse... Categoria? É dente de leite. Dente de leite infantil, né? Foi um ano dente de leite então você e na começou outra bem cedo, como o futebol tem que ser realmente. Para pegar todos os fundamentos e já ir fazendo o feixe muscular também. Na verdade eu tinha 12 anos de idade, né? E com 12 anos eu ia para Campinas sozinho, né? Eu pegava um ônibus ali na Independência ali e partia para Campinas. Então no primeiro ano eu ia basicamente no fim de semana para fazer 2 treinamentos e fazer o jogo. Você ia sozinho então? Ia sozinho. Então já tinha essa personalidade de vencedor. Sim, a gente tinha que estar batalhando, né? E descia onde lá em Campinas? Descia na rodoviária, tomava um circular, né, que era o famoso Proença. E com 12 anos? Com 12 anos. Porque o Moisés Zucarelli fica realmente ali no Jardim Proença, né? Daí a gente pegava o circular e descia ali do lado do estádio. Olha que beleza. Na Ponte Preta, esse período foi até quando? Foi até 89. Eu disputei 1 ano de dente de leite, 1 ano de infantil. 3 anos, portanto, basicamente, na Universidade Federal da Ponte Preta. Basicamente foram quase 3 anos. Daí, após esses 3 anos, o próprio Hélio saiu, me convidou para acompanhá-lo, né, nas equipes que ele ia. Existia na época a regra que você tinha que ficar 2 anos sem ser inscrito na federação, né, devido a essa saída, sem autorização e sem a liberação do clube. Aí eu fiquei 2 anos acompanhando ele e no final desses 2 anos eu fui 6 meses para o Japão, para Kyoto. E retornando de Kyoto, eu fui pro... Você chegou a jogar lá também, no Japão ou não? Joguei, mas treinei, né, do que jogar. Sim. Foi uma experiência que eu tive... Junto com o próprio Hélio Sarcedo? Não, o Hélio não foi. O Hélio permaneceu no Brasil. Eu fui, basicamente, foi eu e mais um menino de São Paulo, o Sandro. E nós ficamos esses 6 meses. Por intermédio, era um empresário de São Paulo. Sim. Eu acho que Yuki, eu acho que era o nome dele, não me recordo direito. Ele tinha ligação então com o Japão. Ele era japonês, né? Ele trabalhava com futebol aqui. E numa dessas eu tive essa oportunidade desses 6 meses permanecer lá. E quando eu retorno para os juniores do Guarani. Mas a questão de ser menor à época, precisou de documento para ir para o Japão? Como é que tudo se deu?
se concretizou a época? Olha, na verdade eu não recordo direito, né? Mas eu creio que deve ter tido a autorização dos pais, que normalmente se fazia para poder viajar. Sim. E após isso, você permanecia. Aí de volta do Japão, você foi para o arqui-inimigo da Ponte Preta. O arqui-rival, o Guarani Futebol Clube, lá do Brinco de Ouro da Princesa. Isso, voltando do Japão, na verdade, antes do Japão, eu tinha ido para o Guarani e tive a oportunidade de ir para o Japão. Daí eu deixei o Guarani, fui para o Japão e quando eu retorno, o Dr. Henrique, que era o diretor na época, com o Sarubi, e eles me convidaram para retornar e eu retornei. Maravilha. No Guarani, aí você completou a base lá. Daí eu fiz basicamente 2 anos de juniores, né, que nós somos campeões paulista, campeão da Taça São Paulo, e tive a fusão de amador para profissional no Guarani. Jogadores da época, você lembra, Ronaldo Guiara? Do nosso time da base tinha o Pitarelli, o Amoroso, o Luizão, o Mauricinho, o Carlinhos Zagueiro, o Marquinhos, o André Ceará, o Adriano Raio e outros, né? Já tinha uma seleção? O Alberto Valentim era jogador nosso. Olha só. O Júlio César lateral também era jogador da nossa equipe. Valentim foi lateral, né? Foi lateral direito. Aí você profissionalizou com o Guarani Futebol Clube. Isso. O seu trabalho foi tão grande no Guarani que despertou o interesse do Clube Atlético Mineiro, Ronaldo? Na verdade, a minha passagem do Guarani era uma potência naquela época. Não tenha dúvida, então, concordo plenamente. Só tinha grandes jogadores, o Beto Zini montava sempre time bons, né? Com um elenco com bastante jogadores de nomes. Sim. Então o espaço não era tão grande, né, para quem estava subindo. Tá. Então eu tive um momento bom quando eu subo para o profissional com o Oscar, né, que chegou de treinador. Oscar Bernardes, o homem que está lá em Lindóia, né? Tem hotel, é gente boa. Daí depois do Oscar veio o Levi Coupe, também eu fiz vários jogos com ele. Sim. E depois do Levi veio o Vadão, né, o falecido Vadão. E eu fui meio que afastado, né, do grupo. Assim, eu tinha muito menos oportunidade do que eu estava tendo. E daí apareceu a oportunidade. Mas já era um grande jogador, né? Já tinha já uma... A gente fala que antigamente a concorrência era muito grande, né? Dá para fazer 10 seleções brasileiras. Então no Guarani naquela época jogando tinha o Jorge Luiz, tinha o Adilson zagueiro, tinha o Fernando, tinha muitos jogadores de qualidade. Então na base você tinha o Carlinhos que estava subindo, o Marcelo, o zagueiro, estava subindo. Esse Adilson, Adilson Batista? Não, é o Adilson que jogou no São Paulo. Tá certo. Daí as oportunidades ficaram muito menores e como eu fui para os Jogos Pan-Americanos, né, com o Pulpo Jimenez, e no retorno eu tive a oportunidade de ir para o Atlético Mineiro. Jogos Pan-Americanos aonde? Na Argentina. E que ano ocorreu isso aí? 95. 95. Então você estava sempre em seleções, né? Na verdade foi a minha primeira, né, dos Pan-Americanos. Foi a primeira que foi uma Isso na formação do atleta vale muito, né? Porque dá um reconhecimento, além da experiência. Sim. De trabalhar com treinadores de ponta, né, Guiaro? Então foi uma seleção que foi montada basicamente de jogadores que frequentaram na época a Copa São Paulo, né? Sim. Então a base da seleção foi essa para os Pan-Americanos. Aí eu retornando, eu fui para o Atlético emprestado, né? Aí eu falo que a carreira começou, assim, não desmerecendo a Ponte Preta que deu o início, o Guarani que eu tive a oportunidade de me profissionalizar. Cada um a sua época, mas com contribuições importantes, né? Mas eu acho que o grande salto mesmo foi ter ido para o Atlético. O Atlético com aquela massa lá. Eu me adaptei muito bem ao Atlético, né? E era uma torcida fanática, uma torcida de muito apoio e precisava de jogadores que jogam de uma forma diferente. E você sempre foi um zagueiro, um quarto zagueiro, um zagueiro central moderno, né? Com técnica. E quando precisava de raça, tinha também. E você conseguiu a gente consegue juntar vários ingredientes para formar um grande zagueiro. A gente vai conciliando, né? A gente tem que estar atento ao que pede, né? Então tinha momentos que tinha que ser jogador simples, de chutão,
de carrinho, mas tinha momentos que tinha que ser um jogador de classe que saiba sair jogando, né? Seria como um Franco Baresi ali também, tem que mostrar um pouco de técnica, né? Tem os momentos, né? Aí a torcida ficou entusiasmada, ela queria comprar seu passe de todo jeito. Houve como uma febre de vender camisas, né? R$50 cada camisa, foram vendidas lá em pouco tempo 1000 camisas, é isso? Eu não sei, a quantidade eu Pelo não... menos consta aí nos registros de jornalismo. A quantidade eu nunca Mas você fiquei sabe sabendo. que foram R$500 mil, né? Eu sei que na época o passe estava estipulado em R$500 mil pelo Guarani e eu fiz E o Bertozini facilitou a saída. Não, daí eu já conto. Aí eu tive 95 muito bom, né? Eu fiz um campeonato muito bom. 96 nós fomos praticamente nas semifinais contra a Portuguesa. Sim. E eu estava na seleção brasileira, né? 96, né? Sim. 95 fui chamado vários jogos, 96 também. Eu vi seleção lá período 96, 2000, você ficou todo esse tempo? Não, né? 2000 não, eu tive 95, 96 basicamente na seleção. Sim, sim. Aí ao final disso, eu acho que a torcida reconheceu também o meu trabalho, né? Acho que um jogador que chega e se dá bem no clube, então teve... E o Atlético estava bem naquela época? Foi bem? Em termos desportivos, sim, mas em termos financeiros o Atlético não estava bem das pernas, né? Mas ficou campeão aquele ano? Não, nós ficamos em terceiro do Brasileiro em 96, né? Que nós perdemos para a Portuguesa na semifinal, que a final foi Portuguesa e Grêmio. Portuguesa e Grêmio. Opa! Portuguesa tinha uma seleção também, com Zé Roberto e companhia limitada, né? Zé Roberto, Galo, capitão. Exato. Nossa, era um time, Rodrigo Fabre iniciando, né? Olha que beleza. Tinha um time muito forte. Mas no Mineiro, você fez grande campeonato também. Eu fui campeão mineiro em 95, 96 nas finais do Mineiro eu não estava, eu estava na seleção, né? Estava nos Jogos Olímpicos. Sim. Então acho que dentro de uma proporção da situação que o Atlético se encontrava naquele momento, eu acho que Mas até hoje você é reconhecido. Lá no Atlético Mineiro. Eu pela minha rede social, muitos atleticanos, muitos turcos, muitos portugueses, gregos, sempre estão mandando mensagem. E você acha que o Atlético foi responsável pela tua ida aos Jogos Olímpicos de Atlanta? Sim, eu acho que o Atlético e o Ronaldo foram os responsáveis, né? O Ronaldo por ter trabalhado sempre da melhor forma, com bastante profissionalismo, honestidade, está num momento muito bom, que eu falo que foram um dos melhores momentos também da minha carreira, foi na época do Atlético, e com isso, você estando bem, você sempre é lembrado. Porque antigamente a concorrência era bem grande, né? Não tenha dúvida. O Brasil tinha realmente 10 seleções brasileiras. E lá em Atlanta foi uma coisa maravilhosa. Foi uma coisa maravilhosa porque o 42º presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, ele inaugurou jogos lá em 19 de julho de 96, ali em Atlanta, capital da Geórgia, primeiro mundo, você jovem, ao lado de grandes feras. Eu gostaria que você dissesse do elenco da seleção brasileira olímpica de 96. Só feras que depois serviram a Copa da França em 98. Você jogou com o Dida, um dos maiores que eu vi jogar também. Na época eu me considerava o patinho feio, né, da seleção em termos de nomes, né, porque o mercado na época era São Paulo, Rio de Janeiro, né, daí eu pego um zagueiro do Atlético Mineiro para ir para a seleção. Naquele tempo tinha isso, o Milton Neves comenta muito isso mesmo. Então... Era Rio-São Paulo, tanto é que tinha o torneio Rio-São Paulo, né? Era o momento Rio-São Paulo, os grandes jogadores estavam em equipes de São Paulo e Rio de Janeiro. Daí a gente tinha o Dida no gol, o Zé Maria na lateral. Zé Maria de São Paulo, né? Zé Maria da Portuguesa. Mas depois ele foi para São Paulo, né? Ou não? Não, depois ele saiu, ele foi para Itália. Aí tinha o Aldair, eu e o Roberto Carlos. Você formou a zaga com o Aldair? Com o Aldair. Sim. Daí no meio tinha Quem era o outro lateral? O Roberto Carlos. Roberto Carlos, o moço de Garça, mas que cresceu aí em Araras, estado de São Paulo, a cidade das árvores. Aí no meio tinha o Flávio, tinha o
Flávio Conceição. Flávio Conceição. Homem de Santa Maria, passou por Ardemes, Rio Branco da Americana. Tinha Marcelinho Paulista, tinha Rivaldo, tinha Zé Elias, quem mais? Ronaldo Fenômeno. Daí na frente tinha Bebeto, tinha Ronaldo. O Nazário, né? O Ronaldo, o seu xará. Tinha Danley no banco, tinha o Amaralzinho. O Homem de Capivari. Nossa, tinha muito, tinha o Sávio. Sávio. Então tinha muito, acho que o Narciso estava também. Narciso naquela geração também. O Juninho Paulista também estava. Rivaldo. O André Luiz. André Luiz, o lateral esquerdo. Marcelinho Paulista. O Luizão também. O Luizão também estava. Então, entre outros, né? A gente tinha. Tava o Bebeto. A gente tinha uma seleção muito forte, né? Sob o comando de Mário Jorge Lobo Zagallo. Fale do Zagallo para nós aqui, para o Portal Terceiro Tempo. Alô, equipe do Portal Terceiro Tempo. O Zagallo é conhecido por todos têm a biografia do Zagallo, mas é sempre bom falar desse vencedor, desse homem extraordinário, fantástico, Mário Jorge Lobo Zagallo. Como é que o Zagallo trabalhava, como é que ele falava com vocês? Não, ele sempre foi uma pessoa muito tranquila, né? Acho que dentro dos trabalhos também, sempre posicionado, profissional, né? Montava a forma que ele queria que a equipe jogasse. Então acho que era uma pessoa sensacional. Era uma pessoa... Bom de conversa no vestiário também? Como é que eram as palestras dele? Não, era uma pessoa que conseguia trazer o time para ele, né? Sim. Veja então, Milton Neves, equipe do Portal Terceiro Tempo, com Babu e Grosso, né? É um jogador que jogou em alto nível e veja com quem Ronaldo Guiaro jogou nos Jogos Olímpicos da cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. Tudo caminhava bem, mas a Nigéria montou um time impossível, né? Que depois ganhou da Argentina também. 4-3 contra o Brasil e 3-2 em cima da Argentina na final. Na verdade, a Nigéria, nós tínhamos jogado com ela na fase de grupos, né? Nós tínhamos vencido. E depois no mata-mata a gente estava vencendo a Nigéria, um jogo totalmente controlado. De repente a gente toma 2 gols meio que... De uma hora para outra eu lembro desse jogo. Falta de atenção, né? E depois o único jogo que eu me recordo que teve aquele gol de ouro, né? Que fazia-se o gol na prorrogação e acabava o jogo. Foi num contra-ataque que nós tomamos, numa felicidade que o Canu teve, uma bola lançada, a bola bate nas costas do Aldair, sobra para ele e ele faz o gol. Mas era uma seleção muito forte, então nós tínhamos, eu acho que a Argentina, Nigéria, nós... Portugal tinha uma boa equipe também, mas eu acho que essas 3 eram um pouco acima de Portugal na época. Então, para mim, acho que qualquer das 3 equipes que ficasse campeão, acho que estava entregue... tudo preparado, em boas mãos. Eu acho que estava em boas mãos, porque as 3 equipes eram muito fortes. 4-3 então, o Brasil perdeu para a Nigéria. 4-3. E a Nigéria na final ganhou da Argentina 3-2 também. Sim. Só que o Brasil passou por Portugal, né? O querido Portugal, a querida seleção portuguesa. Bebeto brilhou, fez 3 gols, um de Flávio Conceição, né? Eu acho que nós e um do Ronaldo Nazário. Foi um passeio? Foi. E nós entramos com sangue nos olhos, né? Devido à derrota de como foi para a Nigéria. E a gente queria uma medalha, né? Acho que nós fomos preparados para a medalha de ouro. Todo mundo consciente que tínhamos condições de chegar para o ouro. Não aconteceu, a gente tinha a opção do bronze, então a gente tinha que brigar por isso. E nessa nós jogamos totalmente diferente, eu acho, eu não sei, que nós superamos Portugal com uma facilidade muito grande. Mas você falou que quando a Nigéria, time africano, seleção africana, houve um descuido mesmo, né? De uma hora para outra, certo apagãozinho. Dá aquele apagão porque você tá com o jogo praticamente controlado, né? Então deu um apagão, tomamos 2 gols que normalmente não se toma, né? E com isso fez com que fosse para esse gol de ouro aí. E aí eles tiveram a chance de fazer um gol já no início da partida e matou a partida. Vale ressaltar que você foi titular absoluto da seleção, né? Todos os jogos. Todos os jogos? Todos. Que maravilha, hein, Ronaldo? É bom, né? Acho que
Ser protagonista, hein? Eu falo que... O mundo inteiro, o mundo parou para assistir aqueles jogos, viu? Bem isso. Aquele tempo a televisão tinha ainda mais força e a seleção era querida. O Brasil parava para ver a seleção brasileira, principal, olímpica. E se tratando de seleção brasileira, o Brasil parava naquela época. O que não ocorre hoje. Hoje já dispersou um pouco, né? Eu não sei por quê. Os jogadores tinham identidade com o país, com os clubes e com os torcedores do Brasil. Era diferente. Foi um carinho muito grande, né? Foi. Sim, e foi uma decepção também, né? Porque todo mundo esperava que, tanto para nós jogadores... Mas o Brasil tem essa cultura, né? Na Europa não, sim. Né? Vejam que Portugal lutou para conseguir o bronze e não conseguiu, né? Mas as pessoas nunca estão contentes com o bronze ou com a prata, né? Sempre estão querendo sempre o primeiro lugar, né? Mas infelizmente não aconteceu ou não era para ser, né? Não sei, acho que é meio... Eu não consigo, até hoje me pergunto o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Mais alguma coisa que você queira dizer da seleção nacional do Brasil? Eu já perguntei tudo. Alguma coisa que você queira acrescentar dentro do jornalismo brasileiro? Não, tudo tranquilo, tá colocado de etapa por etapa. Bom, aí da seleção você foi para o futebol português. Você jogou tanto quanto a seleção portuguesa que o pessoal lá notou seu nome, né? Vamos trazer esse zagueiro brasileiro, não foi mais ou menos isso? Não sei como foi, só sei que eu chego da seleção... Você tinha empresário ou não? Na época eu tinha, que era o Bernardo Filho. E eu chego da seleção pro Atlético, eu retorno, né? A gente foi o brasileiro de 96. E como é que foi a chegar lá no Atlético? Tudo bem? Foi tudo tranquilo. O pessoal reconheceu? Bem reconhecido, as pessoas dando parabéns pelo trabalho. Mas nós fizemos esse Campeonato Brasileiro de 96, acaba o Campeonato Brasileiro e daí eu vou pro Benfica. Aí muda-se tudo, né? Muda-se país, muda-se linguagem, né? Porque o português é totalmente diferente do brasileiro. 5 anos de Benfica, é isso? 5 anos de Benfica. E apesar da língua portuguesa, né? Que o Brasil é a língua portuguesa, mas muda muito, né? Tem muitas palavras diferentes, né? Tem bastante coisa diferente. Então, jovem, né? Com 21 para 22 anos, indo para fora, chegando num local totalmente diferente. Autoestima lá em cima, Ronaldo? Já estava casado, tinha que ir com a família. Você chega num clube com uma dimensão enorme, que o Benfica, queira não, é um... Vou falar o nome, casar com a Juliana. Sim, com a Juliana até hoje. Daí você chega no Benfica com uma proporção enorme, que para mim hoje ainda é o maior de Portugal. Indiferente se o Porto ganhou mais nos últimos anos ou não, para mim o Benfica em termos de torcedores, né, é o maior. E eu vou machucado, né? Eu tinha feito uma cirurgia de artroscopia no joelho antes de ir para Portugal, eu chego machucado, daí eu tenho aquele período de adaptação a tudo e mais recuperar de cirurgia. Então, basicamente, fiquei 3 meses fazendo isso. E quem cuidou de você? Lá o pessoal do clube mesmo? Clube. Eu fui, eles conscientes que eu estava com uma cirurgia. E o Atlético Mineiro, à época, fez um grande negócio? Até hoje eu não sei qual foi a proporção. Então, eu em termos de valores, do que foi, do que não foi, eu chegou um momento dentro do avião que eu tive um checkmate, né? Ou você vai, assina e esquece tudo, ou você volta e fica como estava. Eu assinei tudo, sim, abri mão de tudo e fui pro Benfica. Você sempre com planejamento, olhando para o futuro, né? A gente tem que pensar sempre no melhor. E ali 5 anos em Benfica? 5 anos. Pode completar o que você ia falar, desculpa. Não, eu estava num momento de grande atrito no Atlético, né? Eu com o presidente Paulo Cury, a gente teve bastante choque, né? Porque... O que ele queria? O Atlético, no momento, ele não estava passando por uma situação financeira. Correto. E eu me vi, assim, como em outros lugares, eu também sempre tomo a frente de algumas coisas que às vezes prejudica bastante, e eu fui prejudicado por essa parte, porque como a gente não estava recebendo, os funcionários não estavam recebendo, então eu chego de uma seleção pensando que eu estava um pouco além de alguns outros jogadores, eu tomei a frente de discutir a respeito de salários atrasados, e ele não gostou, a gente entrou em choque, eu fui afastado, retornei, fui afastado, retornei, então
eu tive a oportunidade de sair para o Benfica, eu abracei. Por quê? Porque eu não sabia como seria a minha situação de retorno depois de todo esse conflito que eu tive, né? Então foi uma ligação direta, seleção Benfica. Bem dizer sim, bem dizer foi uma ligação direta. 5 anos de futebol português? 5 anos. 5 anos de bons momentos, maus momentos. O campeonato interno lá é bastante forte também, né? Na época tinha anos que tinha 4 equipes, tinha anos que tinha 5, tinha anos que tinham 3, então baseava nisso, né? E o Benfica não estava Então seria Benfica, Porto e o... Benfica, Porto, na época Boa Vista, Sporting, o Sporting Boa Vista, depois teve anos que era Porto, Sporting, Benfica, Boa Vista, e foi meio que os 5 anos meus assim, né? Eu nunca fui campeão em Portugal, disputei uma final... Mas teve campeonato europeu lá? Que vocês disputaram também? Disputamos Champions, disputamos UEFA. Você jogou? Sim. Olha que beleza. Alguns anos, sim. Quem que era o parceiro seu de zaga lá? Teve época que era o Gamarra, teve época que era o Paulo Madeira, um português. O Gamarra é o paraguaio? O paraguaio, sim. Bom também, né? Muito bom. Além de Você jogou com o Gamarra, então? Jogamos junto. No primeiro ano meu de Benfica, ele esteve lá. Depois ele foi para o Atlético Mineiro. Depois foi o Paulo Madeira, né, que era um português. Basicamente, os outros 4 anos foi ele, às vezes revezava, eu saía, entrava um outro. Segundo o João Carlos de Freitas, um amigo nosso lá de Campinas, comentarista, ele disse que o quarto zagueiro tem que casar com o zagueiro central ou vice-versa. A zaga, se não for bem ajustada, um gol em cima do outro. Não há goleiro que consiga ali, no 7,32 por 2,44, segurar o balão, viu? A gente tem que se entender, né? A gente tem que saber os momentos que um tem que sair, outro tem que ficar, ou fazer coberturas, né? Mas entra dentro de um contexto geral. Existe um tempo para a bola? Para subir, para o cabeceio? Existe. Orientações do primeiro pau, segundo pau. Os laterais têm que dar uma mão também no primeiro pau ali e o lateral esquerdo no outro. É um contexto geral, né? Acho que todo mundo tem que saber os seus limites, tem que saber as suas características, né? E fazendo cobertura do outro. E a bola de cabeça é a mais difícil para o goleiro pegar, né? Porque ela geralmente é próxima. É muito próxima. E o goleiro não sabe exatamente onde ela vai, né? Sim. Porque no movimento do pescoço, ela pode tomar rumo que o goleiro nem está esperando, não é isso? É isso mesmo? Tem isso também. E tudo isso aí aprende através da tática? Como é que é isso aí? Como é que você é um especialista ali na zaga? Isso são características que você cria, né? Umas você tem dentro de você já e são trabalhadas para você ir adaptando e melhorando a cada dia, né? Então eu sempre falo, hoje como treinador, eu sempre procuro orientar formas de cabeceio, formas de posicionamento para se ter o tempo da bola. Então você tem que estar treinando constantemente isso para cada vez você estar melhor. Você jogou com grandes goleiros, falou do Dida, não precisa falar mais nada, né? Você sempre preferiu jogar com um goleiro que saía realmente para o corte das bolas ou aquele que ficava mais ali nos 3 paus? Não, é sempre bom você jogar com quem sai bastante. Sai? Né? Vai de munheca, vai de sair, do jeito que aparecer? Ajuda muito, né? Ajuda? Ajuda demais. Porque você ganha tempo. Não tem aqueles atacantes que atrapalham a saída do goleiro, ele fica ali ocupando o espaço? Tem bastante porque também. Na física, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Na mesma hora. Mas tem bastante. Então são coisas que você vai aprendendo, né? Com o decorrer de cada dia, com treinamentos, com jogos. Eu falo que o mais importante, que muitas pessoas falam, não tem experiência. Mas para se ganhar experiência, você tem que pôr para jogar, né? É mais difícil a bola quando vem rasteira, quando o atacante vem com a bola dominada, ou cruzamentos mesmo aéreos. O que é mais difícil para a zaga? Eu estou perguntando porque você é um especialista, né? Não, eu acho que o mais difícil é o cara vir com a bola dominada para cima de você. Trocando passes, né? Também é ruim? Também é ruim, mas o mais difícil mesmo é você marcar ele vindo de frente. Nunca tem que ser 1 contra 1, tem que ter uma sobra, né? Tem que estar sempre. Por isso que eu falo que tem que ter Porque o atacante está de frente pro gol, né? E você está de costa. E se ele passa você, ele está de frente, até você girar para acompanhar ele, você já perdeu segundos, né? Só que conforme muito cruzamento também, o zagueiro está de frente para a bola, né? Sim, alguns. O que facilita, né? Os piores que tem são cruzamentos laterais, né? Esses cruzamentos que vêm e
e pega sempre ao contrário de você. Quando o cara tem... A casquinha na bola no primeiro pau é um problema sério, né? Você não pivô no segundo. Essa casquinha é basicamente é gol. É muito difícil não ser gol. O Santos mesmo tomou um gol esses dias numa casquinha lá. Cascou, já era. Sem desmerecer todos os goleiros, você jogou com grandes goleiros, porque você foi um jogador de seleção. 15 anos de Europa, não vamos falar tudo isso. O Dida é o maior que você jogou ou não? Ou teve ainda o goleiro superior ao Dida? Olha, eu acho que cada um tem uma característica diferente, né? Eu disse, sem desmerecer a qualidade de outros. Eu tive na seleção com o Dida e com o Darley. Darley, olha, aí no Atlético Mineiro eu tive o Tafarel. No Guarani eu tive o Narciso. Também foi um baita de um goleiro. O homem da Araraquara. Gente boa, não? Aí no Benfica eu tive o Michel Predomi, eu tive o Enke, o falecido Enke, o alemão. No Besiktas eu tive o Córdoba, que era do Boca Juniors, foi campeão em cima do Palmeiras aqui. Olha que registro importante, hein? Que registro importante. Na Grécia eu tive o Costa, que era o goleiro da seleção da Grécia, né? Então eu tive... E cada um tem uma característica. Um era mais debaixo da trave, outros mas que saía mais. Ser bom jogador, né? Joga também com um bom quarto-zagueiro, com bons laterais, com bons goleiros, não é isso? Isso ajuda você sempre... Não é tudo proporcional? É assim, quando você joga... Bons atacantes. Quando você joga em alto nível, em times de cabeças, né, que brigam por alguma coisa, a tendência de você jogar sempre... Só que tem que apresentar futebol também, né? Sim. Você não sai do time, não é isso? Tem vantagem e desvantagem. Sim, com certeza. Você fazia gols também e ia pro ataque, Ronaldo? Olha, eu ia, mas eu não era muito de fazer gols. Primeiro defender, né? O ano que eu mais fiz gol foi no meu primeiro ano na Turquia, que eu fiz 7 ou 8 gols. Que foi, basicamente, foi o meu primeiro turno todinho. Quase todos os jogos eu fiz gol. Mas, que beleza. Mas eu não era muito de fazer gol, não. Mas você tinha realmente o privilégio da técnica, de fazer aquela... Ali com o volante, começar grandes jogadas, né? Eu preferia... Os laterais também, né? A gente saía jogando bastante. Aí como é que se deu a tua contratação pelo Besiktas da Turquia? Então, acabou meus 5 anos de contrato no Benfica e acaba o contrato, não há uma negociação. Daí eu não tenho um acordo, né, de permanência. E aparece a opção de ir para o Besiktas. Eu não conhecia nada de Turquia, não conhecia nada do clube. Você já falava que o português estava difícil, imagina lá, né? Aí eu chamo o Tafarel, né, para perguntar, porque o Tafarel teve no Galatasaray ano antes, que foi campeão da UEFA lá. E ele falou maravilhas do país, da cidade, que era Istambul, e do clube. Aliás, como o futebol turco gosta de brasileiros, né? Gosta. O Alex também, lá no Fenerbahçe, né? Foi muito bem também. E outros jogadores. E aí você consultou então o Tafarel? Consultei o Tafarel. Ele estava já jogando lá? Ele jogou, ele já tinha saído. Ah, tá. Ele jogou, que ele foi campeão da UEFA pelo Galatasaray, ele, o Capone. E aí tirei informações e falei, vamos embora, vamos ver como que é, né? Aí eu chego através de empresários também? Foi através do mesmo empresário. Mas caprichou, fez um contrato assim, bom? Não foi, assim, perto do que eu ganhava no Benfica, foi muito melhor. Olha que beleza. Pelo momento, né? Você já estava mais experiente também, né? Estava mais experiente, mas eu chego num mais país... conhecido. Eu chego num país totalmente diferente de Portugal tudo, é abertura para a Europa, né? Daí eu chego num país totalmente diferente, eu não falava inglês, eu não falava nada. Aí você estudou um pouquinho, como é que fez? Aí eu comecei, né? Vamos lá, vamos. Comecei os treinamentos, eu ficava sempre atrás, né? Que eu não entendia nada. Meu treinador era o Christoph Dahl, que era alemão. E a tradução era alemão-turco. E só tinha eu de brasileiro, não tinha mais ninguém. Nenhum outro? Só tinha eu no meu primeiro ano. Aí ele ia falar, eu basicamente não entendia nada que ele estava falando. Daí eu comecei a pegar assim, eu normalmente nos treinos eu gosto de ser sempre um dos primeiros. E ali eu tive que reverter, eu tive que ser sempre o último. Por quê? Para mim pegar o que os outros estavam fazendo, para que eu pudesse entender a finalidade do treinamento. Daí foi assim uns 2 meses assim,
E depois contrataram um tradutor lá. Um intérprete? Um intérprete, mas ele falava italiano, pouco de espanhol e tal, mas dava para se virar. Aí já começou a melhorar para você. Comecei a entender, basicamente, o que estavam querendo fazer, né? E a logística, ela é boa? Como foi em Portugal também? Deram toda tranquilidade, tudo, moradia, é impressionante. coisa de primeiro mundo? É impressionante. Primeiro mundo? Impressionante. Toda a cobertura? Tudo. Eu tinha tudo. Cobertura de saúde também? Tudo, eu tinha tudo. Primeiro mundo? Eles pagavam tudo. Tudo que só não pagava comida e gasolina. O resto pagava tudo. E igualmente na Turquia? E na Turquia principalmente. Tá. Mas em Portugal também, era basicamente isso. É bom a gente ressaltar isso aí, né? E depois eu fiz o meu primeiro ano, primeiros 6 meses eu fui muito bem, acho que eu fiz 6 ou 7 gols no primeiro turno. Era um zagueiro goleador. Aí eu cheguei lá, eu comecei a jogar de líbero, então o Dal me dava toda a liberdade de sair com a bola dominada, ia pro ataque, uma espécie voltava... de Franco Baresi mesmo. Basicamente... Saía, eu era o homem... É o primeiro nome que eu lembro de líbero, né? Eu era o homem para desequilibrar o esquema. Então eu era o último zagueiro, né? Tinha que quebrar as linhas. Tinha que ser jogando. E eu comecei a fazer isso. E comecei a pegar confiança. Era uma torcida muito parecida com o do Atlético, de querer sempre um jogador com raça. É o time da massa todas. Lá? De principal torcida ou não? Os três são. Os três né? têm uma torcida. Fala os 3 nomes então. Na minha época era Galatasaray, Fenerbahçe e Besiktas. Hoje já está meio que igualado, porque o Besiktas teve os últimos 5, 6 anos ganhando quase tudo também. Então deu uma igualada. Mas esse país aí, praticamente ele está em 3 continentes, né? Ele está no meio de tudo ali. Eu treinava. No começo eu treinava na Europa e morava na Ásia, né? Aí depois eu comecei a treinar na Ásia e morar na Ásia e ia jogar na Europa, que o estádio do Besiktas fica bem do lado do Rio e é do lado da Europa. E grandes jogos lá então na Turquia? Grandes jogos e já no segundo ano... Estádio lotado? Sempre. Todos os jogos lotados, todos. Eles adoram os brasileiros, né? Gostam de brasileiro, não foi diferente com você. Gostam de futebol, são apaixonados. Daí no meu segundo ano nós fomos campeões turcos, né? Fazia anos que não era. Opa! E praticamente nós somos campeões. E o que fica é isso, né? Ganhou título, levantou o troféu, não é isso? E ainda muito mais especial, porque nós somos campeões turcos no centenário do clube. Olha que beleza. Então isso é uma coisa que é marcante, não tem como ninguém esquecer. Une-se o útil ao agradável, foi a cereja do bolo. Daí, e foi assim, né? Foram 5 anos assim, aí acaba os 5 anos. Que beleza. Daí não tem acordo financeiro de renovação de novo, né? Aí você veio para o principal clube da terra. Daí eu volto, eu tô em casa, sem clube, né? Treinando aqui em casa, treinando em alguns lugares. Com essa simplicidade? Como é conviver com a fama e ser tão humilde como você é? Eu falo como é que faz? Qual é o segredo, o ingrediente para isso? Eu falo que eu não sou famoso, acho que... Com 15 anos da Europa? Eu sou uma pessoa normal, todo mundo pergunta como que é ser assim, por que você é assim? Eu falei, mas todo mundo pergunta também, não é só o Edivaldo Dias que está perguntando isso. Não, é o meu jeito de ser, eu sempre fui assim, independente quando eu estava no Atlético, quando eu estava na Turquia, quando eu fui para a seleção, eu nunca mudei o meu jeito de ser, então... Eu acho que tem muito a ver com criação, né? Eu acho que isso família é a base, né? A família te ensina alguns conceitos, né? Então hoje... A escola ensina, a família educa. Eu também penso dessa forma, porque tem muitas pessoas que pensam que a escola tem que educar os filhos deles e não tem, né? Exatamente. Bom, o tempo está passando, vai indo, a história é maravilhosa. Aí você veio para o principal clube da terra, Milton Neves, Santos Futebol Clube, e foi campeão. Fale da passagem pelo clube praiano. Daí eu volto em 2006, né? 2005 eu volto. O maior time do planeta, vamos ver. Daí em 2006 eu tenho o convite do Vanderlei para ir para o Santos. Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo. O professor, o homem do projeto. Esse sabe tudo. Sabe. Então daí eu tenho a oportunidade de ir para o Santos. E eu vou muito feliz. Sofro bastante
e, em termos de adaptação, né? Eu acho que você fica 15 anos na Europa, você volta para o Brasil... Mas isso está com 10 ainda, né? Não, depois que você vai pro... Eu estava com 10 anos de Europa, venho para o Santos e eu sinto muita dificuldade em termos de adaptação ao futebol, em adaptação... Muda completamente. Porque o futebol europeu, na minha época, né, hoje já mudou algumas coisas. Tinha esse show de tática, tudo? Tinha. O europeu... Mas mesmo com o Vanderlei Luxemburgo, um técnico à frente da sua própria época, do seu tempo, mudou tudo. O meu sofrimento não era a forma do Vanderlei jogar, de armar a equipe. O meu sofrimento era contra o adversário. Tá. Porque na Europa... Outra velocidade, outro sistema de jogo. Sim, porque na Europa você estuda um pouco o adversário e você já sabe o que ele vai fazer. Ele não é imprevisível. Tá. E o brasileiro não. O brasileiro é imprevisível. Então você nunca sabe. Às vezes você está vendo o cara sair para o lado direito, para o lado esquerdo, tem um mau domínio e de repente ele muda tudo isso. Daí ele saía... 90% das saídas dele é para a direita, daí ele improvisava sair para a esquerda, ele te confunde. E a torcida cobra para valer no sabão também, né? É totalmente diferente. E você foi campeão lá, quem eram os seus companheiros assim? Aí tinha o Fábio Costa no gol. Fábio Costa. O Denis na lateral direita, daí tinha o Mansur, eu, o Luiz Alberto e o Domingos, zagueiro. Tinha o Ávalos também, zagueiro. Grande Domingos. Aí tinha o Kleber, lateral esquerdo. Sim, foi pro Corinthians Internacional. Maldonado no meio campo, Kleber Santana, Zé Roberto. Que maravilha! O Reinaldo, o Tabata. A seleção? A gente tinha um bom time, a gente tinha um time forte também. Quem foi o presidente da época do Santos? Marcelo, acho que era o Marcelo Teixeira, né? Eu creio que sim. Marcelo Teixeira. Sim, de cabeça eu não me recordo, mas eu creio que sim. Aí você alegou todo o Santista levantando também a taça. Nós somos campeão paulista, acho que depois... Levantou a taça lá. Depois de 10 anos, eu acho que foi. Que acho que fazia 10 anos que o Santos não era campeão paulista. Estava num período já... Então acho que isso também é importante, né? Não tenha dúvida, sossegou a galera santista. Daí nós fizemos um brasileiro normal, né? Um brasileiro nem dos melhores, muito profissional, mas tinha um bom time. E depois do brasileiro acaba o contrato, também não tem a renovação e eu saio. Aí você falou, eu vou para a Grécia. Daí surgiu a oportunidade de ir para o Aris Salônica, né? Uma equipe... Equipe grande lá? Uma equipe mediana na época. Era uma equipe até hoje. Mas campeonato da primeira divisão lá? Primeira divisão. Era o quarto, quinto time da primeira divisão. Eles tinham acabado de subir da segunda divisão, eles estavam com um projeto. E é cidade do interior ou é de Atenas? É de Tessaloniki. Tá. É bem distante de Salônica. É uma das primeiras cidades, você chegando à Grécia, vindo da Europa. Muito calor lá, Ronaldo Guiaro? Verão quente, inverno frio, mas cidade boa de se viver, gostava bastante também. Daí eu chego pelo projeto, financeiramente era muito pouco, perto Você estava com que tempo já de idade? Eu estava com 32 para 33. Aí eu chego diante do projeto que me foi apresentado, né? Eu demorei para decidir para ir, eu estava com uma dúvida em ir. Daí esse projeto fez com que eu partisse. Fui. O primeiro ano, a ideia deles era fazer um campeonato, porque eles estavam classificados para a primeira fase de UEFA, né? Para disputar as eliminatórias até chegar na fase de grupo. Nesse primeiro ano a gente consegue, né? Já no começo a gente já faz bons jogos, a gente se classifica para a fase de grupos da UEFA, a gente faz um campeonato muito bom. Olha que beleza. A gente disputa uma final da Copa. Daí no segundo ano a mesma coisa, um campeonato muito bom. 5 anos lá também? 5 anos dessa forma, sempre ficando entre os 3, sempre disputando o UEFA. Ganhou um bom dinheiro lá? Na Grécia não, na Grécia foi Mas no Besiktas, você disputou os campeonatos europeus lá também? Também, Champions League, o UEFA também. Tudo campeonato de alto nível? Tudo campeonato. Eu falo Jogadores mostrados para o mundo todo? Eu falo que a Champions League é um dos melhores campeonatos para você se disputar, né? O desejo é a seleção brasileira e Champions, né? Hoje, né? Hoje é. Libertadores também tem um valor bom. Sim, eu não sei, é muito importante também, mas né? mais aqui pro continente americano, né? Continente lá o pessoal ignora um pouco, né? Não tem
tanto valor como é uma Champions League. Bom, o tempo vai passando, a história é maravilhosa, é fantástica. A gente vê que você tá muito bem, construiu também um projeto, fez também um projeto econômico e cultural muito bom, né, Ronaldo? Hoje você está tranquilo, trabalhando no 15 de novembro de Piracicaba, que eu acredito que, por ser piracicabana, também é o clube do coração. E parabéns pelo campeonato deste ano, você integra a comissão técnica ao lado do Kleber, ao lado do Douglas, ao lado de todos lá da comissão técnica, esse campeonato pelo 15 de Piracicaba. No 15 você não chegou a jogar, né? Não, no 15 não. No 15 eu não tive passagem. Foi de Ponte Preta a Guarani e depois já subi. Esse ano foi um ano atípico, né? Onde ninguém acreditava na equipe. Montou uma equipe dentro do... Aliás, você já treinou a equipe principal do 15 também e bem. Eu basicamente como treinador eu iniciei no Sub-20 do 15, né? A gente estava com um projeto onde a gente tentou desenvolver uma mudança, né? Eu acho que foi o ponto inicial da mudança do 15 hoje. Sim. Você vê que o 15 está caminhando por uma linha certa, né? Sim. Desenvolver o trabalho na base. Promover a base, né? Isso é muito importante para um clube de futebol. Eu falo que o interior hoje, as equipes que não trabalham a base, ela tem um futuro curto, né? Sim. Devido aos valores de jogadores hoje de contratação tá enorme, né? Então o clube do interior não consegue montar equipes fortes para ter um desenvolvimento como é uma equipe grande. Acho que em todos os setores, né? Mas eu acho que o 15 está no caminho certo. Então esse ano nós montamos um time dentro das características que o Kleber achava que ia encaixar no esquema dele e deu certo. A equipe começou meio desequilibrada, todo mundo não acreditando, todo mundo com o pé atrás. 3 ou 4 peças, né? Chegou umas 3, 4 peças, aonde consertou e na fase da reta final a equipe deslanchou e tudo começou a correr da melhor forma possível e fomos campeões. Acho que é importante para nós, treinadores, para eles, jogadores e para a equipe por trás, né, de diretoria, de presidência, porque mostra que foi um trabalho, assim, em termos financeiros não foram altos e mesmo assim conseguiu um título e colocar a equipe do 15 no cenário nacional novamente. Exatamente. Eu falei e a pergunta avançou. Valeu a pena jogar na Europa 15 anos? Tanto culturalmente como economicamente também, né, Ronaldo Guiago? Tudo, eu falo que... Deu essa tranquilidade nos dias de hoje também. Né? Eu falo que financeiramente eu não vou reclamar, mas muitos ganham muito mais dinheiro do que eu ganhei. Então eu tive momentos em Portugal que eu não ganhei muito dinheiro, eu tive momentos na Turquia que financeiramente foi melhor, na Grécia também não foi lá essas coisas, mas o que eu coloco mesmo em cima da mesa o resultado de 15 anos de Europa foi a educação dos meus filhos. Acho que isso você é o que mais importa. Casado com a Juliana, tem quantos filhos? Tenho 2 filhos, tenho o Leonardo, né, e tenho a Tainá. E o Leonardo não quis jogar bola? O Leonardo ele tentou, mas ele... Mas mesmo com a estrada pavimentada, certinho, só pro veículo para rodar? Tem coisas que não dependem. E ele faz o quê? Dessas coisas. Hoje ele tá fazendo faculdade, né? Quantos anos ele tem? Ele tá com 24. E a Tainá? A Tainá tá com 20, fez 23 ontem. Olha que beleza, parabéns a ela aí. Ela tá morando em Campinas, ela faz relações internacionais na Facamp. Que maravilha. É o último ano dela, se forma agora. Aí vamos ver o caminho que ela vai seguir. Olha só que maravilha. Que história marcante, maravilhosa, de um jogador fantástico, de uma pessoa maravilhosa também, com experiência local, experiência no nosso futebol paulista, brasileiro e internacional, com 15 anos de Europa. Para finalizar, Ronaldo Guiago, que satisfação estar aqui. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o Milton Neves, o Pelé do rádio, o Google da bola. Nós estamos aqui em nome dele para fazer esse bate-papo para o Portal Terceiro Tempo, para o jornalismo brasileiro, mas com a assinatura do Milton Neves. Não, eu queria mandar um abraço ao Milton, né, que esse espaço, né, que normalmente ele dá, né, para ex-atletas, né, acho que é muito importante.
Acho que o ex-atleta ele não pode ficar esquecido igual as pessoas aqui no Brasil fazem. Eu acho que teria que sempre estar valorizando o ex-atleta, estar mostrando, para que as pessoas mais novas consigam, né, a se identificar com o que as outras pessoas fizeram, com os outros jogadores fizeram. Eu não falo só no futebol, acho que atletas tanto de basquete, vôlei, que tiveram trajetórias enormes. O Brasil tem uma memória né? curta, né? O Brasil ele não tem esse costume, né, de valorizar, os ídolos. Acho que preservar a memória. Isso é muito importante que o Milton faz e espero que continue fazendo sempre. Então, um grande abraço, parabéns pelo programa, parabéns por dar essa oportunidade a nós ex-atletas. Aí está, Milton, que importante depoimento. Você viu que o Bambu é grosso, um grande jogador, e a história contada também em áudio e vídeo para o Portal Terceiro Tempo, para Milton Neves, que representa, comanda o Portal Terceiro Tempo, e também para o jornalismo brasileiro. Milton, até a próxima, Milton. A bola volta com você.